O Armie Hammer era um ator que estava no auge da carreira. Ele tinha se tornado um novo galã em Hollywood e estava estrelando um filme depois do outro, e já tinha algumas passagens icônicas no currículo, como A Rede Social e Me Chame Pelo Seu Nome. Aparentemente, a vida dele era perfeita, queridinho da indústria, com uma família digna de um comercial de margarina, com 2 filhos lindos, e eis que vem uma polêmica que mexe com tudo isso. Acusado de ter traído a sua esposa inúmeras vezes, de ter tido relações não consensuais com outras mulheres e de ter alguns fetiches não convencionais, o Armie Hammer viu a sua carreira morrer da noite pro dia. O loiro foi retirado de todo o projeto que estava fazendo, perdeu um monte de contrato e virou uma persona não grata em Hollywood. Tudo isso aconteceu em 2021, mas foi só agora, em 2024, que o Armie Hammer voltou pra mídia e participou até de podcast dando a sua versão dos fatos. Será que a gente tá vendo uma tentativa de retorno pra Hollywood? O canibal de Hollywood tá voltando? Fica comigo que eu vou te explicar toda essa história. Primeiro, o que aconteceu com ele e o que ele tá falando agora. Será que tem chances da indústria abraçar esse cara de novo? A gente sabe que homem pode muita coisa, ainda mais um padrão branco, loiro, de olho azul, com muito dinheiro no bolso. Como será que Hollywood vai reagir a essa tentativa de retorno do Armie Hammer? Só deixa eu me apresentar primeiro, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Oiê, muito prazer. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, tretas e polêmicas do mundo das celebridades e alguns mistérios da cultura pop. Então já se inscreve aí pra não perder nada, e se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Lembrando que esse vídeo pode ter alguns gatilhos pra você, então fica ligado aqui na descrição. O Armie Hammer já estava conseguindo alguns papéis na TV desde 2005, mas foi só no filme A Rede Social de 2010 que ele conseguiu o destaque que estava buscando em Hollywood. Depois disso, ele foi engatando um projeto atrás do outro, até que chegou Me Chame Pelo Seu Nome, lançado em 2017. E aqui, o Armie Hammer virou uma potência do cinema. O filme foi aclamado pela crítica, virou queridinho do público, e a performance do Armie era um dos grandes destaques da produção. Agora ele estava sendo levado muito mais a sério como profissional e começou a chover projeto na mesa dele. Se tornando uma estrela em Hollywood, é óbvio que ele ia ser convidado para dar entrevista em muitos lugares, mas uma coisa era curiosa, ele nunca gostava de falar muito sobre a origem dele, sobre a família, sobre de onde ele veio. E isso tem um motivo. Para quem não sabe, a família Hammer tem um longo histórico nos Estados Unidos. O bisavô do Armie, o Armand Hammer, que inclusive o nome Armie Hammer é uma homenagem ao bisavô, ele era um grande empresário bilionário, com B de bola, conhecido por ser um dos maiores magnatas do petróleo no mundo. Então imagina o tamanho da fortuna e do poder de um cara que trabalha com petróleo, que é um chefão do petróleo em pleno século XX. O fato do Armie Hammer esquivar das conversas sobre a família dele fazia todo mundo pensar que ele não queria ser vinculado à imagem de Nepo Baby. Ele não quer que a galera saiba que ele nasceu em berço de ouro. Talvez esse até fosse o caso. Talvez ele quisesse evitar uma discussão ainda maior. Porque a família Hammer não é só conhecida pelos privilégios, não. É uma família marcada por escândalos. Esse próprio bisavô que eu te falei, o Armand, ele era o magnata do petróleo e ele tinha praticamente o mundo inteiro na ponta dos dedos. Ele tinha o telefone de qualquer presidente, era só ligar e fazer acontecer. Ele chantageava líderes de estado. Tem uma gravação dele chantageando, eu não lembro se era Colômbia, Bolívia, Venezuela, mas tem registro dele no telefone chantageando o presidente aqui da América Latina. Ele era um cara que nunca escutou um não na vida dele. Uma vez a neta dele até perguntou se ele tinha vontade de se candidatar a presidente dos Estados Unidos, com todo o poder que ele tinha. E sabe o que ele respondeu? Não, não tenho vontade de perder o poder que eu tenho. Eu tenho mais poder aqui, agora, sem ser presidente. Ou seja, sendo presidente dos Estados Unidos, ele ia ter menos poder do que ele tinha sendo não presidente. Esse é o nível do cara que a gente tá falando, tá? A família real britânica ia fazer visita na festa de gala dele. Ele era o top dos tops. E, obviamente, esse é um legado que não tem como ser puro. Tem muita podridão nessa história. E, sinceramente, se eu fosse te falar o histórico criminoso da família, eu não saberia nem
nem por onde começar. Pegando o Armand Hammer e passando pelo avô do Armie, pelo pai do Armie, o Michael, e pelo próprio Armie Hammer, a gente consegue falar do Código Penal inteiro. Manipulação, abuso, violência, lavagem de dinheiro, traição nacional, até um caso de tentativa de homicídio, que foi varrido para debaixo do tapete depois que o Armand Hammer molhou a mão de todos os envolvidos. Era daí pra baixo. Então assim, gente, o que vocês acham que os homens dessa família aprendem? A tratar bem as mulheres, a respeitar todo mundo, não é não, consentimento... Pelo amor, esse bisavô, Armand Hammer, era conhecido por festas e orgias em que ele trazia um monte de menor de idade para que elas fizessem o que ele mandasse. Essa galera já nascia com um manual de como abusar e manipular mulheres. Por isso a galera fala que o Armie não herdou só o dinheiro da família Hammer, ele herdou esse legado também. Em 2020, ele se divorciou da atriz e modelo Elizabeth Chambers, com quem ele tinha um relacionamento há mais de 10 anos. A decisão foi tomada por ela, que citou diferenças irreconciliáveis como motivo da separação. Apesar disso, a nota dada em conjunto pelos dois falava que o término foi em paz e que eles estavam bem e blá 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 blá, aquilo que sempre publicam. Mas a verdade é que esse casamento já estava esgotado há pelo menos 4 anos. Já que em 2016, pouco tempo depois da Elizabeth ter o primeiro filho do casal, o Armie começou a trair ela com muitas mulheres. A Elizabeth descobriu as traições e os dois começaram a fazer terapia de casal, o que resolveu por um momento, tanto é que eles tiveram um segundo filho depois. E de acordo com uma entrevista que a Elizabeth deu pra Elle, a gota d'água que fez ela romper o relacionamento de uma vez aconteceu durante a pandemia. Os dois tinham decidido passar o isolamento com os filhos na Ilhas Caimã, só que essa ideia não durou muito tempo porque logo o Armie Hammer inventou uma desculpa para voltar para os Estados Unidos. Ele disse para ela que estava indo ajudar um amigo a reformar um hotel, mas vocês já imaginam qual que era a verdade, né? Ele estava indo para os Estados Unidos para trair a esposa com todo mundo. Abre aspas. Meu coração foi despedaçado em milhões de pedaços, e mesmo assim, eu fui com ele até o aeroporto. Você pode dar tudo de si, amar e estar presente na vida de alguém, mas ela ainda vai ter que se responsabilizar pelos próprios atos. Mas o divórcio foi só o início do fim pro Armie Hammer. No ano seguinte, em janeiro de 2021, foi criada uma conta no Instagram chamada House of F, de uma mulher com identidade anônima que estava expondo prints de conversas que ela teve com o Armie Hammer enquanto ele ainda era casado. Essa foi a primeira vez que o público soube que existia traição no relacionamento, e a gente já descobriu isso com um monte de prova, mas o que chamou atenção nessas imagens era o contexto do flerte do Armie Hammer. O conteúdo das mensagens pode ser meio bizarro, tá? Então se prepara. Ele dizia coisas como: eu sou 100% canibal, eu quero te comer, preciso beber o seu sangue, preciso tocar cada parte de você, por dentro e por fora, eu quero morder pedaços de você. Você estaria disposta a ser a minha propriedade até o fim da vida? E se eu quisesse cortar um dos seus dedos e mantê-lo comigo no meu bolso, para que eu pudesse te carregar sempre comigo? Fora isso, ele relatava algumas histórias meio bizarras. Ele disse que tinha caçado um cervo, comido o coração do animal cru, ali, ainda morno, e que tava com vontade de fazer isso com a menina. Ele só não ia fazer porque se ele fizesse, ele ia ficar sem ela. E ele tava obcecado demais, apaixonado demais pra fazer isso com ela, mas vontade não faltava. Tinha a mensagem dele falando que queria tirar a pele da menina, cozinhar e comer. Essa conta no Instagram também tava acusando ele de ter tido uma relação não consensual com ela por 4 horas. Em um episódio que aconteceu em 2017. E aí ela disse que tentou fugir, mas que ele não deixava, e que o fato dela estar chorando, pedindo por ajuda, pedindo pra parar, era o que deixava ele ainda mais excitado. Óbvio que esse assunto caiu como uma bomba na internet, e com tanta repercussão, o Departamento de Polícia de Los Angeles abriu uma investigação contra ele. O advogado do Armie Hammer, em um comunicado enviado para a revista People, negou a acusação de agressão sexual, mas confirmou que sim, o ator teve um relacionamento com essa tal de F, destacando que era uma relação completamente consensual. Mas essa F abriu a porta que muita gente estava esperando para poder
passar e revelar suas histórias também. Depois dessa denúncia anônima, a Courtney Vuskovic, que namorou o Armie Hammer entre junho e outubro de 2020, logo depois que ele se divorciou, deu uma declaração comparando o relacionamento que ela teve com ele à experiência de namorar o Hannibal Lecter, apenas. Uma das coisas que ela revelou foi que o Armie Hammer dizia que queria quebrar as costelas dela para que ele pudesse fazer um churrasco e comer. E não foi só ela que disse isso, tá? Outra ex dele, a Paige Lorenzi, disse a mesma coisa, que ele mandava mensagem falando: "E se eu encontrasse um médico pra conseguir tirar suas costelas e comer?" As outras histórias expostas falavam sobre o fetiche do Armie Hammer em ser dominador, mas era uma dominação extrema. Ele queria ver a parceira numa forma humilhante, submissa, sem poder falar, sem poder reclamar, de preferência chorando, de preferência querendo sair dali. Ele gostava de sentir o poder dele. Nas mensagens ele deixava isso muito claro: quanto menos poder a outra pessoa tiver, melhor pra ele. E vamos lá, vamos deixar uma coisa clara aqui. Não tem nada de errado em você ter um fetiche. Mas existe uma regra clara para a relação fetichista. Regra essa que é baseada em 3 palavras: segurança, lucidez e consentimento. Em inglês eles falam safe, sane, consensual. Tem que ter segurança para os envolvidos, tem que ser lúcido, não é para você fazer isso bêbado, drogado, porque tem muita chance de dar errado, e tem que ter consentimento. A partir do momento que você envolve outra pessoa no seu fetiche sem o consentimento dela, principalmente se esse fetiche envolve dominação absoluta e atos de violência, existe uma coisa aí. Isso aí tem nome e sobrenome. Ainda mais porque, de acordo com essas mulheres, eles não tinham uma palavra de segurança. Não existia nenhum combinado, não existia nenhum acordo. O Armie Hammer simplesmente pegava elas ali durante o ato. Primeiro ele encantava, óbvio, flertava, oferecia tudo no mundo. Tratava igual princesa, 100% dedicado, 100% romântico, 100% ali pra tudo. E aí quando elas estavam mais vulneráveis, mais frágeis, ele colocava elas em qualquer situação sem que elas pudessem falar nada. A própria Courtney relata a pior experiência dela dizendo: "Ele fez algo comigo e não avisou antes que ia fazer." Isso que foi o pior pra ela, ele ter feito uma coisa e não avisou que ia fazer isso. Não dá pra você explorar os seus fetiches sem perguntar se a outra pessoa topa ou não. E eu nem tô entrando no critério do canibalismo aqui, de você falar que seu fetiche é quebrar a costela de alguém e comer. Porque eu sei que uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, e pelo que a gente sabe, o Armie Hammer nunca fez nada disso, até porque o departamento de polícia revirou a vida dele e não encontrou nada. Então, eu acho que era mais o que ele falava, mais o que ele queria, mais o que ele pensava. Mas, não sei. Um assunto meio estranho, tá? Enfim, com esse tanto de denúncia vindo à tona, a internet só falava sobre isso e o Armie Hammer começou a ser cortado de um projeto atrás do outro. Primeiro, ele saiu do elenco de Casamento Armado, filme que ele faria com a Jennifer Lopez, e aí ele foi substituído pelo Josh Duhamel. Depois, ele também foi retirado das séries The Offer e Gaslit, do longa Billion Dollar Spy e de uma peça que ele estava fazendo na Broadway, além, claro, de ter sido dispensado da agência que ele fazia parte. Não sobrou nada pro Armie Hammer e ele foi obrigado a fazer uma pausa na carreira. Ele simplesmente sumiu das redes sociais e foi visto em público pouquíssimas vezes. A última informação que a gente tinha dele é que ele havia se internado em uma clínica de reabilitação em junho de 2021, lá na Flórida, e lá permaneceu por 6 meses. Era uma rehab que tratava vício em substâncias, mas que também tratava comportamentos inadequados. No ano seguinte, 2022, a Discovery Plus lançou o documentário House of Hammer, que contava não só a história do Armie, mas de toda a família dele. E eu vi o documentário, tá? Pra gravar esse vídeo. Tá disponível na Max aqui no Brasil. São 3 episódios e eu recomendo porque é bem interessante. O primeiro episódio é bem focado na história do Armie e nessas polêmicas que eu te expliquei aqui, mas os outros 2 episódios vão fundo na família dele e em alguns podres, assim, que eu fiquei abismado. Sei lá, de explodir sua cabeça. Mas enfim, foi só em 2023, no ano passado, que o Armie Hammer voltou a falar com a imprensa. Em um bate-papo com o Airmail, ele enfatizou que todas as relações que ele teve foram consensuais, mas reconheceu que pode ter sido abusivo emocionalmente em alguns relacionamentos. Isso porque ele tinha um estilo de vida muito intenso e tratava as mulheres com quem ele se relacionava como objetos, usando e descartando como ele bem queria, o que
pode ter gerado um sentimento de abandono por parte delas. Ele também assumiu que tinha alguns fetiches mais exóticos e que ele acreditava que a origem disso era um abuso que ele sofreu quando tinha 13 anos de idade. Abre aspas. O que essa experiência fez comigo foi introduzir a sexualidade na minha vida de uma forma que estava completamente fora do meu controle. Eu me sentia impotente, sem poder de decisão. A partir daí, a minha maior vontade foi ter controle, ter posse da situação. Então ele resgatou esse abuso que ele sofreu na infância e como ele se sentiu impotente na época para justificar essa vontade que ele tem hoje de ser dominador e de ter controle sobre tudo. Primeiro, sinto muito pelo abuso na sua infância, mas você tá fazendo com as mulheres o que fizeram com você lá atrás e você não gostou? A falta de poder que te traumatizou na infância é o que você quer implicar nas suas parceiras hoje? Não faz muito sentido essa lógica. 3 meses depois que essa entrevista foi ao ar, depois de uma investigação de 2 anos, a promotoria de Los Angeles emitiu um comunicado informando que não abriria nenhuma ação judicial contra o ator, porque não conseguiram provas suficientes de que o Armie teve algum ato forçado com mulher. No documentário House of Hammer, a Courtney até diz que não tinha como dizer não, porque ele ia te levando com a conversa e aí ele ia te explicando e aquilo parecia fazer sentido e só quando você já tava na situação, você via que caiu numa armadilha. Aí no outro dia, ele acordava um príncipe, te levava pra conhecer a mãe dele, prometia fundos imundos e ela pensava, acho que foi coisa da minha cabeça, que eu sofri ontem à noite. Não, nada a ver. Da próxima vez não vai rolar isso, a gente vai conversar antes. E agora eu já entendi como ele funciona. Você ia se manipulando pra entender que aquilo era normal, pra fingir que aquilo era aceitável. E após esse comunicado da promotoria, o Armie Hammer foi voltando pra mídia pouco a pouco. Ele fazia um post no Instagram aqui, outro ali. Agora, em 2024, ele deu a primeira entrevista em vídeo desde que tudo aconteceu. Então dá pra gente perceber uma movimentação dele botando o rosto pra jogo. Ele participou do podcast Painful Lessons, apresentado pelo Tyler Ramsey, que é amigo dele. Escola Dan Schneider de pronunciamento. Você vai dar uma entrevista pro seu amigo, num ambiente controlado. Assim é muito fácil voltar pra mídia, né? Enfim, aqui o ator disse que hoje olha pra aquelas acusações e acha elas hilárias, porque acusaram ele de canibalismo usando só mensagem de texto como prova, e ele diz, sabe o que uma pessoa tem que fazer pra ser um canibal? Ela tem que comer alguém. Você acha que eu fiz isso? Jamais. Reforçando que aquelas mensagens não provavam nada e que ele nunca teve um comportamento assim. Ele também disse que passou por alguns momentos difíceis enquanto enfrentava toda essa história. Chegou a considerar tirar a própria vida e só não fez isso porque estava pensando nos filhos. Ele também falou sobre ter sentido vários tipos de luto diferente. O luto pelo ego dele, porque agora ele não tinha mais ego nenhum. Luto pela família que ele perdeu, pela carreira que acabou, pelos amigos que nunca mais responderam uma mensagem dele. Basicamente ele estava falando que perdeu tudo. E sobre o futuro dele em Hollywood, ele foi bem pontual e disse que a sua carreira como ator não tá em lugar nenhum. Ou seja, não tem trabalho nenhum pra ele, não tá fazendo nada, não tem nenhum projeto à vista, a carreira está no limbo. Mas ele disse que tá escrevendo um roteiro sobre tudo que ele passou e que ele quer produzir esse filme. Agora eu te pergunto, quem é que vai querer botar dinheiro nesse filme? Quem é que vai querer trabalhar nisso? Distribuir, filmar, produzir, participar, assistir. Mas enfim, se ele quer escrever isso, vai lá. O que aconteceu com Armie Hammer nos mostra que, às vezes, a tolerância zero de Hollywood funciona. A gente sabe que a indústria é muito permissiva, deixa muita coisa passar, traz de volta gente que não devia trazer, fecha os olhos para muitas problemáticas. Mas no caso do Armie Hammer, o negócio parece ter funcionado. Não sei, deve ter alguma coisa assim. Os empresários já não deviam gostar da família dele, alguma coisa, tá? Porque não é só por ele ser babaca, manipulador, abusivo com mulheres, porque se fosse só isso, não tinha tanta gente trabalhando aí. Mas enfim, outra coisa que eu fico pensando depois de pesquisar sobre essa história é, caramba, como a internet foi luz na vida das pessoas, né? A família Hammer tem um histórico de violência de décadas e décadas. Quantas mulheres não sofreram caladas, silenciadas, e aí morreram, nunca vão ter suas histórias compartilhadas. E agora a gente vive uma era
em que finalmente as pessoas podem vir a público e falar: sofri isso, aconteceu isso, me fizeram isso. Só agora essas vítimas estão sendo vistas. Então eu sei que a internet é podre em muitos sentidos, mas graças a Deus ela existe, tá? Pra casos assim terem repercussão e não voltarem a acontecer. Então que bom que hoje em dia é muito mais fácil você falar o que sofreu, procurar alguém que passou por algo parecido para que você possa conversar, entender, se apoiar. Tudo isso é muito importante. Mas é isso, quantas pessoas não ficaram no caminho pra gente ter esse exposed de hoje? Eu espero que a gente siga por esse caminho, não deixando absurdos acontecerem. Deixa aí nos comentários se você acha que o Armie Hammer tem futuro em Hollywood. Será que a indústria pode abrir as portas pra ele de novo? Eu duvido muito. Eu duvido muito porque, com o nível do que aconteceu, eu acho que tem gente mexendo pauzinhos aí pra família Hammer não ter mais o poder que tinha antes. Mas eu quero saber o que é que você acha, tanto do futuro dele quanto de toda a história. Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um like, isso ajuda muito com o meu trabalho. Se você puder se inscrever aqui, eu vou ficar muito feliz. E talvez compartilhar esse vídeo com um amigo, com um grupo no Zap. Tudo isso vai me ajudar demais, tá bom? Então é isso, esse foi o Fefuverso e a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Com um tema que seja menos pesado, espero. Tchau, tchau.